A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 9 da Revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel, e o tema neste domingo é José, um jovem temente a Deus. Nós vamos tratar sobre a questão do temor ao Senhor. Mas antes disso, é importante, meus irmãos, que a gente possa conceituar ou diferenciar a palavra medo. Porque ao observarmos a língua portuguesa e alguns dicionários, medo e temor têm o mesmo significado, ou seja, são sinônimos. Mas nas línguas originais da Bíblia não é bem assim, em especial no hebraico. E então, para isso, nós precisamos caminhar para o tópico 1. O primeiro tópico que tem o título conceituando a palavra temor, que ela vai conceituar tanto no hebraico, tópico 1.1, e no grego, no tópico 1.2. Mas antes disso, eu quero aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre medo. A palavra medo, no hebraico, ela tem diferença da palavra temor. Elas são palavras distintas, com significados naturalmente diferentes. A palavra pahad é a palavra medo no hebraico. Essa palavra ela tem um significado importante, mas também um sentido. No alfabeto hebraico, os 22 caracteres que compõem o alfabeto hebraico, cada letra tem um significado, tem um sentido também, quando ela junta com outra, e também ela tem um número. E aqui eu quero tratar com os irmãos rapidamente sobre a questão do significado do caractere, da letra, e o significado e o sentido quando ela se junta com outro caractere, quando ele se junta com outro caractere, formando uma palavra. E para isso, a gente vai ter esses três caracteres, o Fê, e aí nós vamos ler sempre da direita para a esquerda, ou seja, o hebraico ele é lido como também algumas línguas ou alfabetos, escrituras orientais, elas são lidas da direita para a esquerda. Então a primeira palavra, o Fê, ele tem um significado, ele significa boca. É tanto que os professores de teologia, na disciplina de hebraico bíblico, você não sai falando de hebraico. Muito pelo contrário, lá você aprende sobre os caracteres, você aprende sobre o alfabeto, você aprende algo com relação a um conhecimento básico. Mas os professores enfatizam muito a questão do significado, do sentido de cada letra e quando junta, o que ela leva à reflexão ou uma mensagem sapiencial. Então isso que é tratado nessa disciplina de hebraico bíblico, basicamente. É claro, é tratado de outras coisas, mas os professores buscam enfatizar isso. Porém, primeiro caractere hebraico, o Fê ele tem um significado de boca. E aí o outro é o Het. No Het, ele tem um significado de vida ou cerca. E o outro é o Dalet. O Dalet ele significa porta. Ok, nós sabemos agora o significado de cada letra para formar a palavra pahad, medo. Mas ela tem um sentido, ou seja, ela tem uma orientação, ela tem uma reflexão quando junta esses caracteres e forma essa palavra pahad, medo. E aí o significado, ele vem do seguinte, que da boca sai para a sua vida, ou seja, tudo aquilo que sai da nossa boca, ele vai ter uma influência, ele vai morar em nosso corpo, e ao morar nesse corpo, ele tem um resultado, ele tem que sair. Ao sair, ele pode gerar resultados positivos ou negativos. Mas quando se trata do medo, se gera mais a questão negativa, porque o medo ele começa a trazer insegurança e ele gera outras patologias, vamos colocar assim, porque vem a ansiedade, vem a depressão, vem a questão de estar estático e não ter mobilidade para avançar. Basicamente, esse é o sentido dessas três letras que formam a palavra pahad, ou seja, medo. A psicologia freudiana ela diz que o medo é importante para o ser humano porque o medo ele mantém o ser humano seguro. Mediante o medo, o ser humano ele não empreende coisas para que seja nociva a sua vida. De certa forma, faz um sentido,
Mas a palavra de Deus, ela não nos incentiva ao medo, muito pelo contrário. Ela nos incentiva à coragem, ela nos incentiva a avançar, ser forte, ser corajoso. Tudo isso a palavra de Deus coloca. Quando se trata na questão de segurança, de evitarmos danos à nossa vida ou de outros, ela traz um outro sentido de ter prudência, de ser sábio. Essa é a mensagem que a palavra de Deus traz. Sabendo diferenciar essas questões, nós podemos avançar agora para o tópico 1.1. E no tópico 1.1 vai tratar da questão de conceituar a palavra temor no Antigo Testamento. Por que no Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, o comentarista da lição, ele traz esse conhecimento para nós de forma paulatina, de que possamos compreender como um todo. E isso é muito bom para nós. Bom, a palavra temor em hebraico, transliterada, nós podemos falar ire, que é o que você está vendo aí na sua tela. Ela tem um significado de olhar no sentido de futuro. E esse sentido no hebraico eu estou sempre olhando para frente, mas não é olhando simplesmente para o tempo ou para o horizonte. Eu estou olhando para alguém. Para quem? Eu estou olhando para o meu Deus. Quando eu olho para o meu Deus, eu consigo o tempo todo honrá-lo de todas as formas, na reverência. Eu consigo também honrá-lo na questão da minha conduta, do meu dia a dia. Eu consigo me portar de forma a não desagradar, porque eu sei que ele está me vendo, ou seja, eu estou avançando, a minha vida está progredindo linearmente para frente. Esse é um significado, reverenciar, respeitar. Então, o termo temor em hebraico, ele é muito rico nessa questão de deixar muito bem claro, não é medo, é simplesmente reverência, é adoração, é respeito, é estar com os olhos fitos no Senhor. Avançando, nós vamos para o tópico 1.2. Ele tem por título o conceito de temor no Novo Testamento. O Novo Testamento é diferente. O Novo Testamento foi escrito no grego, diferente, como falamos agora há pouco, do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito inteiramente no grego. E o grego, ele é diferente. Por quê? Ele não traz uma distinção de temor e de medo. Ele tem um único significado para as duas palavras, são sinônimos. E aí nós temos a palavra phobos ou phobos. Essa palavra, ela significa fobia. Fobia é medo. Tem gente que tem claustrofobia, alguém que tem medo de ficar em um local fechado, e outras fobias, outros medos. Como eu falei, a língua grega ela possui uma única palavra para definir a palavra medo e temor. Avançando, nós vamos para o tópico 2, e aí ele tem por título o temor na dependência do Senhor. Quando nós falamos de temor na dependência do Senhor, nós temos que ter ciência que tudo que o Senhor coloca em nossas mãos é para ser cuidado. E Ele tem um objetivo. Tudo que Ele coloca em nossas mãos tem que trazer benefício a nós mesmos. Mas não somente a nós mesmos, mas também ao próximo. E nós vamos além, a nossa causa. Ou seja, a causa da cruz, ou a causa do Evangelho, o reino. Nós temos que ter esse sentimento. E todos os dons que o Senhor nos dá, deve ser cuidado, nós devemos temer a Ele, respeitando, de forma que venhamos a tratar as coisas do Senhor como se fossem qualquer coisa. E aí vem a questão, a misericórdia de Deus em dar capacidade de atuar no campo espiritual. Essa é uma definição que eu coloquei na questão dos dons. É a misericórdia de Deus. Se nós temos dons, é pela sua misericórdia, é a sua graça. Ele dá aos seus. E nós não podemos ficar como a igreja de Corinto, que possuía diversidade de dons. E isso gerava confusão entre eles, orgulho, gerava partidos, facções, e o apóstolo Paulo, em especial, lá em 1 Coríntios 13,
quando ele vem com a definição do amor, ele rejeita tudo isso, todo esse orgulho pelos dons, todo esse orgulho, sabe, que traz só benefício para o homem, para si mesmo. Isso não pode acontecer no nosso meio. Os dons dados são para a honra e glória do nosso Deus e edificação da igreja. O tópico 2.1 vai dizer o seguinte: o temor a Deus frente à conduta. José, ele tinha uma conduta que refletia o temor do Senhor. Nós vimos nas lições anteriores que quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, a primeira coisa que José fala é: de maneira alguma eu vou desonrar ao meu Deus. Ou seja, ele temia ao Senhor em integridade, de forma que não era a situação escondida, não era a facilidade que ele estava encontrando que o fazia desviar ou esquecer do respeito e da honra ao nosso Deus. Muito pelo contrário, ele honrava. E aí, 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O cristão, o homem, pode fazer qualquer coisa. Tudo é lícito. Podemos fazer qualquer coisa. Entretanto, nem tudo convém. Por quê? Porque ao empreendermos, ou seja, coisas que desonram ao nosso Deus, nós trocamos de Senhor, onde deixamos o Senhor e passamos a ser escravo daquilo a qual está nos dominando. Porém, o cristão, ele não serve a Deus pelo phobos ou pelo parrate, medo. Muito pelo contrário, ele segue a Deus pelo temor, temor, respeito. Ou seja, nós não nos misturamos, nós não deixamos que as coisas dessa vida, as facilidades, a nossa intimidade, o nosso acesso às coisas, está tudo nas mãos. O que impede de um cristão pegar um celular e acessar pornografia? O que impede de um cristão pegar seu celular, seu computador e iniciar uma traição virtual com alguém à distância? O que impede um jovem de estar na pornografia? O que impede de um jovem de ver, ouvir um funk, músicas mundanas, coisas horrendas? Nada nos impede. Temos a porta fechada, temos acesso. Quem vai nos impedir? Entre o temor. Tudo me é lícito, tudo é muito fácil, mas nem todas as coisas me convêm. Eu temo ao meu Deus. Eu jamais farei isso, como José falou. Eu jamais farei isso para desonrar meu Deus. Isso é o sentimento que nós temos que colocar para os jovens. Ainda dentro do tópico 2.1, o Salmo 25,15 diz o seguinte: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Ou seja, os meus olhos estão fitos, os meus olhos estão fitos em Deus. Eu estou sempre olhando para Ele. E ao olhar para Ele, temendo a Ele, eu não vou ter meus pés vacilantes e de forma que venha cair em armadilhas. O temor do Senhor me protege. É o que vai nos levar para o próximo tópico. E no próximo tópico nós vamos falar do 2.2. Ele tem por título o temor de um servo diante dos dons. Praticamente o que já falamos anteriormente. A Igreja Católica, no período medieval, ela tratava de uma questão chamada, que deu-se o nome de simonia. E o que é a simonia? A simonia era o ato de alguém comprar os direitos de ser um sacerdote. E ao comprar, ele tinha agora poderes eclesiásticos, até mesmo políticos, mas ele era visto agora como um homem santo, um homem de Deus, um homem que representava Deus. E para isso, famílias ricas compravam esse título para os seus filhos, os seus familiares, pagavam para a Igreja Católica e eles recebiam esse título. Eles se tornavam um monge, um padre, ou seja, um sacerdote. Isso se deu o nome de simonia, que faz referência a Simão, lá de Atos 8, 18, 19, que diz o seguinte,
Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão achou aquilo incrível. Ele achou que aquele poder era mediante os homens. Filipe tinha pregado em Samaria e os apóstolos foram conferir. Quando os apóstolos chegam, aquele povo já estava batizado, mas agora os apóstolos impõem as mãos sobre eles para que eles fossem batizados no Espírito Santo. E quando eles eram batizados com o Espírito Santo, havia as manifestações a qual nós, pentecostal, conhecemos mediante as línguas, mediante as expressões corporais. Simão viu aquilo como algo incrível. Ele queria o dom para quê? Para ele, porque ele achava que aquilo ia beneficiar. Então a simonia, ela vem disso, que os dons de Deus eu quero, mas eu quero para quê? Para meu próprio prazer, para minha honra, para minha glória, para minha satisfação. Isso é simonia. E o temor do Senhor não tem nada a ver com isso. É totalmente contrário. Nossos dons, como já foi falado, é para honrar ao nosso Deus e edificar aqueles a qual está à nossa volta. E nós somos apenas um instrumento. O tópico 3, ele vai falar o seguinte: o temor e suas implicações em nossa vida. Essas implicações, elas são positivas. O temor do Senhor nos traz benefícios. O homem temente a Deus, ele jamais terá prejuízos. O homem temente a Deus, ele obtém do Senhor a misericórdia. Ao ter a misericórdia do Senhor, nós estamos sob a sua guarda. E é o que vai nos levar ao tópico 3.1, que é o seguinte: o temor do Senhor livra dos laços da morte. O temor do Senhor gera segurança. José foi protegido o tempo todo pelo nosso Deus. Ele padeceu intempéries, ele padeceu muitas aflições, mas o Senhor guardou a sua vida, guardou dos seus irmãos, guardou de Potifar, guardou até mesmo de Faraó, porque Faraó poderia executá-lo mediante o crime que ele estava sendo acusado, que era um crime sexual. O Salmo 34, verso 7 diz o seguinte: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Nessa versão NVI, ele é sentinela. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, em outras versões. Ou seja, ele faz morada à nossa volta. O Senhor nos protege. O homem que é temente a Deus, a mulher que é temente a Deus, está sobre a guarda do nosso Deus, protegido e guardado, selado, de forma que o inimigo não venha tocar. É o que nós já vimos anteriormente. Em volta de nós há uma cerca, assim como diz Satanás em seu diálogo no capítulo 1 de Jó, diante do Senhor. Mas tudo que o Senhor... É claro que ele não vai blasfemar. Tu tem dado tudo a ele e ainda colocou uma cerca em volta dele. Nós estamos cercados, temos o Espírito Santo, nosso Paracleto, e a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Isso gera segurança, é o temor do Senhor que nos gera segurança. Temer a Deus, Ele cuida daqueles que estão com os seus olhos sempre fitos, voltados para Ele. Irei. O tópico 3.2, ele vai dizer o seguinte: o temor e sabedoria para administrar. Esse temor, ele gera resultados positivos, ele gera segurança, mas ele também gera sabedoria. E aí o Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Ou seja, a partir do momento que nós tememos ao Senhor, nós passamos a ter inicialmente, sabe? O temor, ele gera inicialmente sabedoria. E a partir desse momento de ter sabedoria, ele vai gerar conhecimento. Sabe o que é isso? É eu ter sabedoria, é tomar as decisões certas. E ter o conhecimento é a capacitação intelectual que nós temos. Lembra dos homens que construíram a arca, fizeram o tabernáculo? O Senhor deu inteligência a eles, habilidades, conhecimento para que eles pudessem trabalhar com ouro, madeira. Ou seja,
o temer a Deus gera em nós muitos benefícios. Isso pode trazer para o jovem que as nossas deficiências ou aquilo que está deficitário em nossa vida com relação a conhecimento, com relação aos estudos, traga para eles, olha, teme ao Senhor, porque esse Senhor que você teme, Ele te dará sabedoria, te dá as saídas da vida, Ele te dará também conhecimento, ou seja, Ele vai trabalhar em sua mente de forma que a sua absorção de conhecimento e as suas cognições comecem a funcionar, que é a capacidade de compreender. Entende isso? Isso é importante colocar para os nossos jovens, portanto, essa lição é muito rica e ela vai ser de grande efeito para os jovens neste domingo. Isso nos torna como oráculos. Oráculo pode ser tido como alguém que ele é procurado, alguém que é buscado para que lhe dê conhecimento. E o que é isso? Ora, os profetas eram oráculos. Os homens de Deus são oráculos na terra, porque mediante consultá-los ou ouvi-los, os homens têm o quê? O conhecimento de Deus em suas bocas. Então, nós somos oráculos do Senhor na terra, porque Ele nos dá dons. E ao dar esses dons, nós nos tornamos como alguém que pode receber os outros e dar conselhos, e dar uma palavra, e direcionar as pessoas. O que o profeta Isaías fala, os guias do meu povo. Nós, você, professor, os obreiros, os pastores, são os guias do povo. Somos oráculos do Senhor, de forma que, mediante o que o Senhor nos dá, nós entregamos ao povo, e o povo segue, o rebanho segue em prol do reino, a causa. Portanto, meus irmãos, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, tá? A gente vai nós estamos melhorando, procurando melhorar a cada dia, de forma a produzir um conteúdo relevante aos irmãos. Compartilha isso nos seus grupos de professores, de forma a ajudá-los outros. Meus votos é que você seja uma bênção diante da sua classe, uma tocha, que você seja cheio do Espírito Santo. Faça um jejum amanhã em prol da sua aula, em prol da sua classe. Ore ao Senhor, que o Senhor vai te usar naquilo que você tiver dificuldade. Ele vai trazer à tona, porque mediante o seu temor, Ele vai encher sua boca, Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar sabedoria, e Ele vai te usar perante a sua classe. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima aula, que Deus abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.